James Goodbranson, CIO da NCH Capital, muito obrigado pela participação no dia de hoje, trazendo essa ferramenta importantíssima para os investidores, claro, e ajudar na tomada de decisão ali, na tomada de decisão final em alguns casos. James, muito obrigado pela participação de hoje, trazendo essa ferramenta aí do Nquant em parceria com a Nelogica. Muito obrigado mesmo por comparecer aqui ao nosso BMC Stock. Gabriel, muito obrigado por estar aqui e parabéns para todo o time da BMA por esse dia especial e é um grande prazer estar com vocês, uma honra mesmo. Vim do Texas para estar com vocês hoje. Maravilha, ilustre presença, é sempre um prazer recebê-lo na nossa programação. James já é presença cativa aqui já há algum tempo e está presente no nosso BMC Stock na estreia do programa na TV fechada aqui no Brasil. James, falávamos sobre as operações de Vale. Embora o dia seja bem positivo, a Ledelara, que estava há pouco na nossa programação, fez algumas ponderações. É sempre muito difícil decidir o momento exato de entrar em algum ativo, principalmente quando não se sabe a quais fatores esse ativo está sujeito, a quais variáveis ele pode ser impactado. Especificamente, olhando para os dados quantitativos, fazendo essa análise quantitativa do ativo de Vale 3, quais informações nós podemos extrair, James? Olha, a Vale, eu sempre falo isso, cada empresa tem suas ciclicalidades, seus ciclos. Cada empresa tem ciclos bons e ciclos ruins. No caso da Vale, ela passou por um momento sensacional, começando em 2020, com a pandemia, quando teve uma escassez, não teve muita demanda. Temos que lembrar que o que aconteceu com o boom de commodities em 2020 não foi porque todo mundo estava demandando produtos, não. É porque faltava muita logística. Então, com essa escassez de produtos, falta de suprimento, falta de poder transportar minério de ferro, aí os preços subiram e a Vale entrou e as demais companhias em geral de commodities subiram, valorizaram bastante. Que a gente consegue enxergar aqui, eu trouxe aqui comigo, Gabriel, nossa ferramenta que está no Profit da Nelogica, o Nquant. E o que vocês estão enxergando nas suas telas agora é o ciclo da Vale. Essa linha azul que vocês estão enxergando representa a evolução da ciclicalidade da Vale. Eu vou ampliar um pouquinho mais para mostrar que, sim, sabemos que no início de 2020 estava numa situação bem ruim. As cores que estão na tela representam o momento do ciclo, ou seja, vermelho sendo um momento bem ruim, um ciclo de baixa. E esse quadrante azul representa a virada, a recuperação dos fundamentos da Vale, que começou, como falei, no início de 2020 e continuou. Realmente teve um resultado sensacional entre o terceiro TRI de 2020 até o quarto TRI de 2021, que a gente consegue ver aqui nesse quadrante verde. E cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo difícil. Então, começando em 2021, a Vale começou a cair no que a gente chama de retração, ou seja, aquele pico do ciclo que tipicamente dá início a um ciclo difícil. E foi isso que aconteceu. Hoje em dia, com os resultados da Vale do primeiro TRI, a companhia estava realmente numa situação mais difícil em comparação com, por exemplo, 2021. Então, não deveríamos ficar chocados com o desempenho do papel. Sei que está subindo bem hoje, 3%, mas no ano ainda está caindo 24%. Então, essa é a nossa leitura, que está disponível para todo mundo que assina a maior plataforma de trading do Brasil, o Profit. Maravilha, Vale aqui com o movimento. Se nós olharmos só para a cotação do papel aqui na tela, né, James? É um movimento bem assustador para o investidor que só bate o olho no gráfico. Então, para a cotação, lembrando aqui, para a cotação do ativo, nós temos aí um movimento bem negativo, como o senhor bem mencionava, 24% de queda no ano de 2023.
Outros ativos que também chamam a atenção, brilham aos olhos dos investidores nesses momentos especificamente, são aqueles ativos bem miudinhos na nossa bolsa de valores, como é o caso de small caps. Small caps são aquelas empresas bem miudinhas que têm as suas ações listadas na bolsa de valores, mas que normalmente não chamam tanto a atenção de grandes investidores, daqueles investidores que acompanham o mercado com um pouco mais de superficialidade. James, como está a cotação do SMLL11, o Small 11, o índice aí que aglomera alguma das principais companhias tidas como small caps aqui no nosso mercado brasileiro, que a gente pode extrair de informações dessa leitura quantitativa do índice? Olha, temos conversado bastante aqui com a Paula, com o Bundik, nas segundas-feiras. Os assinantes ao Anyquant sabem que nós temos insistido para prestar atenção ao Small 11, o ETF do índice que acompanha os Small e Mid Caps do Brasil. E no mês passado subiu 14%, quase 14%. Então foi um desempenho sensacional. Hoje subindo 2%. E mais uma vez vou colocar nossa leitura do Anyquant e por que a gente ficou tão animado com o Small 11. Que o ciclo do Small 11 assim, foi simplesmente, foi basicamente muito difícil. A gente sabe que no ano passado que ficou, assim, muito difícil em termos de resultados, juros subindo, assim, economia mais difícil, mas o que a gente está enxergando dentro do Anyquant é que tem uma situação bem semelhante entre os resultados do TRI que passou agora, o primeiro TRI, e a previsão dos resultados do segundo trimestre, né, James? Oi? Do segundo trimestre de 2023. Desculpa, exatamente. E no que aconteceu no final de 2015. Lembrando que no final de 2015 foi também semelhante à nossa situação hoje em dia. Juros altos, inflação e, assim, questões sobre o governo. Ok, hoje em dia o que temos? Juros que tem como talvez cair, né? Inflação está bem mais controlada, mas mesmo assim, small caps têm sido um pouquinho atrasados, estão subindo apenas 6% no ano. Em 2015, no final de 15 até o final de 16, subiu Small 11, o ETF, mais que 100%. Não sei se vai subir mais que 100% nessa fase, mas que o Anyquant chama atenção e está alertando nossos moneymakers, os assinantes ao Anyquant, e que deveria chamar a atenção a todo mundo nesse modelo, nesse momento, sim. Maravilha. E aí, por exemplo, nós tivemos sim esse movimento bem positivo no ano de 2015, essa recuperação do índice de small caps, mas saber pescar também alguns ativos específicos pode potencializar ainda essas probabilidades de ganho, essas probabilidades de valorização nos ativos ali na carteira do investidor. Então, se nós olharmos para o índice de small caps, nós podemos ter uma grande oportunidade sendo criada neste momento, como o senhor bem mencionava, perspectiva de queda de juros, inflação um pouco mais controlada. Até a economia brasileira está ajudando, como nós vimos nos dados do PIB aqui do primeiro trimestre. Saber distinguir essas oportunidades olhando para empresas específicas também pode ser aí um fator definitivo para o resultado do investidor no final do ano, né, James? Exatamente. Então, e também eu adicionaria que lá fora, especialmente em mercados emergentes, e temos que lembrar que vivemos num mundo que é dominado pelo fluxo de ETF estrangeiro, ok? Por exemplo, o Brasil representa mais ou menos 6% do maior ETF do mundo de mercados emergentes, o EEM, listado em Nova York. Ok, quando o EEM recebe fluxo positivo, necessariamente ele tem que comprar os componentes, sendo 6% o Brasil, e aí entra fluxo positivo. Então, como estamos enxergando e vendo muitos sinais de recuperação em mercados emergentes, especialmente na China, nós esperamos que esse fluxo vá continuar e aí entra no Brasil e
assim, aumenta a probabilidade de um resultado nesse ano. Gabriela, eu tenho que confessar, nunca estive tão otimista, e eu sou conhecido mais como uma pessoa conservadora, mas eu nunca estive tão otimista com a nossa bolsa. Maravilha, a gente precisa de grandes otimistas aqui trazendo essas prováveis oportunidades aqui para o nosso mercado brasileiro, então já lhe convido a participar em outras ocasiões do nosso BMC Stock, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, James Goodbranson, CIO da NCH Capital. A gente vai fazer esse acompanhamento tanto do índice de small caps quanto de outros ativos. Muito obrigado pela participação de hoje. Obrigado, Gabriel.